Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes. Está começando agora mais um programa O que a Bíblia Diz. Nós estamos finalizando a temporada sobre fé. E hoje o tema que eu quero tratar com você é mantenha a fé enquanto caminha. Irmãos, é durante a caminhada que nós somos tentados a abandonar a fé. É durante a caminhada que enfrentamos circunstâncias e desafios que parecem intransponíveis. É durante a caminhada que somos forjados e muitas vezes instigados a um lugar de abandonar mesmo a caminhada. Mas é nesse contexto que eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Em Isaías, no capítulo 43, versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Preste atenção, porque Deus está nos fazendo uma promessa. Mas eu já preciso, logo de cara, avisar a você, peregrino, avisar a você, caminhante, avisar você, navegante, que a promessa não é uma promessa de dias tranquilos, não. A promessa é de dias pesados. A promessa é de dias que, às vezes, as coisas parecerão fugir do nosso controle. Então, preste atenção, nós não temos outra alternativa senão continuar a caminhada. Deus não nos permite parar. Deus não nos dá o direito de pararmos. Continue, caminhe. Não é essa a promessa que Ele te dá, que você tem que parar. A promessa que Ele te dá é: quando passares, eu estarei com você. Isso quer dizer que nós passaremos dificuldades, nós passaremos tribulações, mas a garantia que Ele nos dá é: Ele estará conosco. Tem de bom ânimo, Deus está com você. Tem de bom ânimo, o Senhor está com você. Que notícia maravilhosa! Que boa notícia! É durante a caminhada que o Senhor está conosco. E Ele nos faz algumas promessas, além de estar conosco, que eu quero trazer ao seu coração. A primeira é quando você atravessar águas. A água fala daquilo que às vezes é turbulento. A água fala daquilo que às vezes sufoca. A água fala daquilo que às vezes tira o nosso fôlego. A água fala daquilo que não nos dá a capacidade de ver o que tem no fundo. Quando nós passamos por circunstâncias assim, às vezes achamos que vamos perecer, mas Deus diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você e elas não te encobrirão. A realidade que nós podemos tirar, irmãos, é que Deus nos segurará pela mão e não nos deixará sermos sufocados por essa aflição. Passe pelas águas, mas passe pelas águas com a convicção de que elas não encobrirão você. Essa luta não vai te matar. O Senhor vai trazer alívio, vai trazer salvação para nós. Nós precisamos ter em mente isso. Quando passarmos pelas águas, quando passarmos pelos rios, Ele virá e nos salvará. Irmãos, às vezes você está enfrentando um mar agitado. Às vezes você está enfrentando uma tempestade, um rio sinuoso. Os discípulos também enfrentaram. Mateus 8 diz que Jesus dormia enquanto uma tempestade assolava o navio. Mas à frente João nos diz que Jesus estava no monte enquanto os discípulos, obedecendo ao Senhor, enfrentavam uma tempestade no mar da Galileia. Mas nas duas tempestades que a Bíblia diz, Jesus acalmou elas. Em uma, Ele deu oportunidade de Pedro andar sobre as águas. Mas em todas Ele acalmou. A tempestade não destruiu os discípulos. Nós passaremos por tempestades, mas não seremos destruídos por elas, porque Deus está conosco. Uma outra realidade que o texto diz é que quando andarmos através do fogo, ele não nos queimará. A chama não nos deixará em brasas. O fogo fala dessa circunstância que arde. O fogo fala desse lugar de queimadura, desse lugar de uma dor que parece que nós não vamos suportar.
O que Deus está dizendo é que quando nós andarmos nesse lugar, Ele não nos queimará. É impossível ler esse texto de Isaías profetizando sobre o exílio e não nos lembrar que no exílio isso aconteceu. Com 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a prostrar a estátua de Nabucodonosor, enquanto eles estavam lá, eles foram lançados na fornalha. E dentro da fornalha eles começaram a caminhar. O calor da fornalha é tão grande que matou quem foi lançar eles na fornalha, mas não os tocou. E Nabucodonosor disse que não via só 3, via um 4º homem na fornalha. Lembra da promessa? Eu estarei com você? É isso. Você vai andar nos momentos de dificuldade. Enquanto muitas pessoas, nos momentos mais abrasadores da vida, eles tendem a parar, eles tendem a permanecer parado, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós continuamos a nossa peregrinação, porque sabemos que o nosso lar não é aqui. Nós sabemos que a nossa pátria não é essa cidade, a nossa pátria é uma cidade santa, Nova Jerusalém. E nós somos chamados a caminhar mesmo quando a vida estiver ardida, mesmo quando as tribulações estiverem com fogo ardendo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos a presença de Deus que nos faz andar por meio do fogo, que não vai nos consumir. Irmãos, é como Paulo, que diz à igreja em Filipos, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, porque você ainda está preso no passado. Porque você ainda está preso nesse mar. Por que você está com medo dessa fornalha que está na sua frente? Elias, quando estava no riacho de Querite, sendo alimentado por corvos, Deus manda ele ir para Sarepta. A palavra Sarepta significa fornalha. Deus tira ele do deserto e manda ele para a fornalha. Por que você está com medo de ir para Sarepta, para a fornalha? Porque às vezes nós temos medo dos desafios. Deus nos prometeu a sua presença. E a presença do Senhor é o que garante uma caminhada maravilhosa. Preste atenção. O melhor lugar sem a presença de Deus é o pior lugar. Mas o pior lugar com a presença de Deus é o melhor lugar. Não abra mão da presença de Deus. Você pode estar vivendo a pior circunstância, mas se Deus está com você, é a melhor situação. Agora, você pode viver no melhor lugar, mas se Deus não estiver com você, miserável homem que você é. Deleite-se na presença do Senhor. O texto aqui não é sobre o mar, não é sobre as águas, não é sobre o rio, não é sobre o fogo. O texto aqui é sobre a presença do Senhor. O texto aqui é sobre esse Deus que se faz presente. E aqui eu quero aplicar algumas realidades para você neste dia. A primeira realidade, Deus está com você na caminhada. Permaneça nesse lugar de andar. Deus está com você. Essa promessa é uma promessa esplendorosa. Um Deus que está conosco, um Deus que fica ao nosso lado, um Deus que nos ajuda na caminhada. Deus está com você. A segunda realidade que nós podemos tirar desse texto é que Deus nos guarda nas circunstâncias adversas. Irmãos, não é que nós não vamos sofrer. Não é que Deus nos abandonou porque sofremos, mas Deus é o nosso guarda. O protetor de Israel não dorme. O guarda de Israel, ele não dormita. É comum, às vezes, você ir numa recepção de um prédio durante a madrugada e ver, às vezes, um recepcionista ou vigilante aos cochilos fazendo uma vigília muito torpe. Mas Deus não é como os vigílias que sentem sono. Deus não dorme. Isso quer dizer que Ele está te guardando, isso quer dizer que Ele está te protegendo, isso quer dizer que Ele está te confortando. Então, calma. E a terceira e última aplicação que eu quero tirar desse texto é que Deus está conduzindo para que você não pare na caminhada. Eu sei que você tem sido tentado a parar, mas não pare a sua caminhada. Ainda não chegamos ao final. Ainda não chegou o seu destino final. Continue na caminhada. Continue. Eu sei que às vezes parece pesado, eu sei que às vezes parece difícil, mas não pare, não retroceda. Deus está com você, Ele está te guardando. Só continua caminhando.
Só continua focado e deixa que o resto Deus está fazendo. Espero que essa palavra tenha inspirado você a continuar nessa caminhada de fé, nessa jornada de fé, tá bom? Eu fico por aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus. Um ósculo santo no seu coração. Fica com Deus e até a próxima.